Olá, pessoas! Hoje eu vim gravar o meu processo de leitura com o livro O Fabricante de Lágrimas. O livro em si conta a história de Nick Dover e Rigel White, ambos adolescentes de um orfanato chamado Grave. De um lado, há um garoto com habilidades impressionantes e que chama a atenção de qualquer pessoa, mas que nunca se permitiu ser adotado. Do outro, a Nika, cujo seu sonho é ser adotada por uma família. Tudo muda quando, em uma visita do casal Anna e Norman, para conhecê-la, acabam se encantando por Rigel também. O Fabricante de Lágrimas é um fenômeno literário da Itália. Ele inicialmente era uma história do Wattpad, escrito por Eridun, publicado pela primeira vez em 2021, mas que só chegou aqui no Brasil ano passado, em 2023. Ele contém 633 páginas, confesso que não estou acostumada a ler livros longos assim, geralmente eu leio até umas 300 páginas, por aí é o máximo. Mas eu que uso um aplicativo que eu aumento a letra, porque eu não gosto de letra muito pequena, então ele acabou ficando umas 900 páginas. Mas assim, não tive problemas com isso, vou falar mais um pouquinho sobre a frente. Minhas considerações. Até então eu nunca tinha ouvido falar sobre o livro, tá bom? Até porque ele é um livro italiano, eu não costumo muito assim consumir de outros países, além do que já estamos acostumados, alguns autores que eu já conheço, e eu não conhecia, foi o primeiro livro, da Erin ser publicado e já foi um fenômeno, queria ser assim. Conheci ele através do trailer de O Fabricante de Lágrimas, que vai ser uma adaptação na Netflix. Sim, chega dia 4 de abril, eu já tô ansiosa pra assistir. Comecei a ler porque assim, eu falei, nossa, eu quero entender as referências, as cenas que aparecem no trailer. Durante a leitura, eu voltava pra assistir o trailer novamente, porque eu queria catar, aquela cena ali que até então não fazia sentido. E realmente, gente, tem muitas cenas do livro já inicialmente no trailer. Então, eu boto fé que a Netflix vai acertar nessa adaptação. Até porque os personagens, eu acho que eles acharam atores que passam totalmente a vibe. Sem contar, a música Love You da Billie Eilish, que já foi um motivo que me fez me apaixonar pelo trailer e querer assistir o filme. Eu quero comentar com vocês sobre, porque eu acho importante. Eu estava sem ler um livro há muito tempo que me deixasse do jeito que O Fabricante de Lágrimas deixou. Tipo assim, ele resgatou a minha sede literária, entende? Eu ia dormir, acordava lendo, o meu último vlog em Foz, eu passei cada trajeto lendo ele. Realmente eu queria ler mais, foi uma coisa que me instigou. E como eu falei, não foi uma questão essa quantidade de páginas, embora eu não esteja, tão familiarizada com tantas páginas assim, mas sem problemas. O que me pegou logo de cara, e que eu acho importante também, adicionar aqui, é que embora seja uma história tirada do Wattpad, você percebe que foi reescrita. Eu tive essa sensação de, nossa, eu fui descobrir que era do Wattpad, sim, só porque realmente colocaram um fenômeno do Wattpad, porque senão eu não saberia. Senti isso que foi reescrita, sabe? Diferente de outros que parece que eles só tiraram do aplicativo e imprimiram. Eu li ele em quase 2 semanas, tá, gente? Eu terminei hoje, eu li ele durante 12 dias aí. Eu li, assim, ele cada dia respeitando, porque eu não queria forçar a barra também, eu queria que fluísse naturalmente, e foi o que funcionou pra mim. E a última vez que eu me senti assim com um livro, de madrugar lendo, de pensar nele enquanto eu dormia, de acordar e já querer ler, foi com A Razão do Amor, de Ellie Hazelwood, que eu li em fevereiro de 2023. Então faz muito tempo que um livro não me pegou desta forma. Certo, agora vamos para as considerações reais, para as opiniões reais do livro que eu achei depois de ter terminado. Então ele vai conter spoilers. Então recomendo, se você não se importa com isso, pode continuar assistindo. Mas se você se importar, recomendo que leia o livro e depois volte aqui e comente, o que você achou, se você concorda e tudo mais. Então vamos lá. O personagem do Rigel, ele é muito fechado. De início eu não entendia qual era dele, porque ele afastava tanto a personagem, a Nika. Mas ao decorrer da leitura, lendo seus pontos de vista, tudo meio que se ilumina. Pelo menos 50% ali você começa a entender ele. Ele não é como um daqueles personagens com motivo chulo. Ele tem uma história, ele tem desenvolvimento. É quase como se a gente se colocasse no lugar dele, sabe? E em geral, os pontos de vista dele foram um dos mais tristes que eu já li. Quando eu pegava pra ler, o ponto de vista do Rigel, eu ficava assim até um pouco assustada, amedrontada com a profundidade que ele tratava ele mesmo. Como eu comentei, ambos eram do orfanato, porém ele foi abandonado recém-nascido, Então ali até o seu nome foi escolhido pela diretora do local, mulher essa que causou muitos traumas em muitas crianças do orfanato. Ela tinha quase ele como um filho, mas ele não tinha toda essa, ele não gostava dela, ele via ali como ela tratava as outras crianças do orfanato. E a cada frase sobre ele mesmo me parecia
partir o coração, porque você consegue entender o seu sentimento de culpa e enxergar toda a sua tristeza. Ele é um personagem muito depressivo, tá, gente? Que acha que não merece nada, que não merece carinho, compaixão, compreendimento, né? Não merece nem a própria Nika. Mas não se enganem, tá? Demora muito pra gente ter pelo menos 80% de conhecimento sobre ele. E adianto que até no final da leitura ainda é assim. Eu lembro que eu estava com mais de 60% de leitura e ainda não tinha a mínima noção sobre qual era dele, né? Ele não tinha se aberto naquela porcentagem do livro. Então a gente vai entendendo ele aos poucos, realmente. Do outro lado, temos a Nika, né? Que é uma jovem que chegou no orfanato com 6 anos de idade, cheia de esperança e delicadeza. O contraste com o querido, né? Ela é apaixonada por animais, disposta a qualquer coisa pelos outros, a ajudar os outros e com uma personalidade que tinha tudo pra ser chata e falsa. Mas não é o caso da Nika, tá? Não é uma personagem forçada e eu confesso que a maioria dos diálogos destacados que me fizeram chorar foram dela e da Ana, a mãe adotiva. A relação que ela sempre quis e ansiou muito, que é uma coisa que, né, já deixa claro no ponto de vista dela. Foi um dos momentos que eu mais chorei. Dos momentos que eu mais me emocionei lendo, inclusive destaquei, foram dela e a Ana. Muito puro e emocionante, principalmente quando a gente lê toda a alegria dela simplesmente com o fato da Ana se importar se ela havia comido. Ou seja, você já vê que o orfanato não era um lugar tão legal assim. E mais pra frente do livro, é revelada as questões ocultas de Rigel. Que, né, ele era todo misterioso, não queria, né, que a Nika se aproximasse dele. É uma síndrome crônica que ele tem desde que ele nasceu e não tem cura. Por isso que há uma frase em que ele diz pra Nika: e nem eu, nem ela, nem você provavelmente entendeu. Ele diz assim: existe uma parte quebrada dentro de mim que nunca vai sarar. Mas quando a condição dele é revelada, tudo faz sentido. O querido já se sente culpado pela megera da diretora que o adotou como filho, assim, por ter sido abandonado, e ainda tem uma doença que lhe causa muita dor. O coitado só sofre, né? Que assim, ele tem que tomar remédios que atenuam a dor, mas que nunca tiram completamente. E ele acaba tendo crises muito fortes. Durante as crises, ele se sente mais frustrado ainda. Tem até uma cena mais pra frente do livro, né, que a Nika tá ali pra ajudar ele e ele não quer aceitar a ajuda dela. Então assim, a gente vê, né, o modo como ele trata a si mesmo. Então sim, vamos lidar com os traumas da Nika também, com as questões ocultas de Rigel e toda a complexidade de sua relação com ele. O Fabricante de Lágrimas em si é um conto que espalhavam pelo orfanato pra assustar as crianças, tipo o nosso Homem do Saco, sabe? Se a criança não se comportar e tudo mais, era uma questão assim pra assustar. Mas o significado é usado diversas vezes no livro, inclusive é uma cena em que ambos se acusam de ser o fabricante, como se causasse dor à pessoa, mas também é a única forma de possuir seus sentimentos, seja alegria ou tristeza. Tanto Rigel quanto Nika usaram essa linguagem para se referir aos próprios sentimentos. Querendo ou não, eles ressignificaram a palavra, né? Nika é muito boazinha, e confesso que isso me irritou um pouco, não sua personalidade, mas o modo como ela lida com algumas pessoas que não merecem tanto assim a sua bondade. É como personagens que eu também ranço, né? Top personagens que eu já odiei de cara: Lionel e Asia. Gente, tipo assim, cara escroto e mona chata. Eu que tô assistindo isso, eu tô fora de mim, gente. Para! Produção do caralho, tira esse cara! Ai, que não sei o que não sei o que lá, ela vira boa depois, ela tem um arco de redenção. Chata. Mais pro fim do livro, há um salto de 3 anos após a formatura de Nika, e ela está na faculdade assim como Rigel. Com seus 21 anos, ela vive com Ana e Norman e mantém um relacionamento quase à distância com Rigel, porque ele tá muito ocupado ali com o lance da faculdade dele e tudo mais. Mas no seu aniversário ele faz uma surpresa e é incrível ver a relação deles com maioridade. Foi uma das partes que eu mais gostei, assim, porque você meio que passa, né, por algumas fases da vida deles. Então foi muito interessante ver eles com uma maioridade. O Rigel, ele ainda é fechado, gente. Mas você percebe que ele já tem um grande progresso, que ele já tá sorrindo, que ele já tá se permitindo algumas coisas, embora ainda tenha dificuldade de aceitar o apoio da Nika. Isso é uma coisa visível enquanto você lê, que ele tem muita dificuldade pra aceitar carinho, principalmente da Nika. E principalmente também durante as crises, que é onde ele se sente mais culpado e quer mais afastá-la. A gente vê o quão vulnerável o Rigel fica e ele ainda tem muita dificuldade de aceitar afeto, carinho e cuidado.
mas o companheirismo deles um pelo outro é visível, é uma construção linda. Há uma pauta sobre os maus tratos no orfanato e ela não é esquecida, inclusive foi uma coisa que eu gostei muito. A gente sente toda a dor e o desespero de Nika ao lembrar desses momentos de violência. Então por isso eu gostei também do livro, sabe? Trazem pessoas que sofreram também maus tratos no orfanato e ele é consistente, o seu foco na vida daqueles personagens que por acaso se gostam. É muito mais do que isso, sabe? Tem uma história por trás, eles têm uma vida, eles viveram coisas ali que causaram, né? Que tem essa bagagem neles agora. Não quero que encarem o livro como algo brutal, como outras histórias do Wattpad, onde tem o bad boy e a mocinha. Esse livro é muito mais do que um estereótipo. Eu senti muitas coisas lendo e eu já disse e repito, adoro consumir coisas que me trazem essa sensação, sabe? De que eu tô lendo algo real. Terminei ela com lágrimas nos olhos e isso foi verdade. O final foi maravilhoso e me deixou com o coração quentinho. Eles tiveram uma filha que é perfeita a combinação deles, gente. Ela se chama Rose. E eu achei até muito legal, porque tem toda essa questão da rosa preta. Ai, gente, adorei. O livro acaba com a Nika contando a história do início do livro, sua vida no Grave e com Rigel. O conto que os cercaram desde pequenos, o conto do fabricante de lágrimas. Eu adorei a escrita da Erin, com bastante analogia a animais e a sentimentos, mas confesso que ri algumas vezes com a excessividade da palavra lobo para se referir ao Rigel. Eu só pensava naquele loba do Twitter, que o povo tá usando muito. Só conseguia pensar como o dialeto do Twitter, né, gente? Mas é isso. Esse livro é pra mergulhar de cabeça. Se você não for... Se for pra ficar analisando e comparando, melhor nem ler. E falando em comparação, não aguento mais ir nas redes sociais do querido que vai interpretar o Rigel no filme da Netflix e ver o povo comparando ele com Damon Torrance. Tipo, só parem, gente, por favor. Não comparem um personagem com um enredo bom com esse querido aí. Desculpa os fãs, mas eu não gostei de Corrupt. Eu sei que ele tem um livro próprio, mas eu fiquei tão assustada com o primeiro que eu nem quis ler mais o outro, sabe? Não casou pra mim, perdão. Mas me irrita o povo ficar comentando sobre outro personagem dessa forma, até porque ele nasceu pra ser o Rigel, gente. Então, tipo assim, parem. Outra coisa que eu preciso ressaltar é que o elenco é muito bom, muito carismático, republicam todos os vídeos lá na outra rede e tudo mais. Tudo que o povo posta, eles curtem, achei muito fofo. Enfim, eu não tava dando nada pela história e eu acabei me surpreendendo. Com certeza eu vou levar ela pra vida, gente. Foi um livro que me impactou muito e eu defendo ele com unhas e dentes, sim. Ansiosa. Vou gravar vídeo sobre o filme depois que eu assistir ele dia 4 de abril. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, comenta. Se você tem interesse de ler, se já leu, se gostou, se não gostou. Enfim. Optel!